Pois é, pessoal, agora resta apenas um episódio pra terminar tudo. Gente, eu não tô pronto pro fim de The Flash. Eu pensei que eu tava, eu pensei que eu tinha aceitado que a história acabou, que tem que encerrar, mas a verdade é que eu não tô pronto. Por mais que o Eric Wallace tenha conseguido afundar essa série de todas as formas possíveis, e o episódio dessa semana, infelizmente, é a prova disso. Porque este episódio 12, pessoal, mais conhecido como o penúltimo episódio de The Flash pra sempre, ele tinha tudo pra ser um dos melhores episódios dessa temporada. Na verdade, ele foi, querendo ou não por competência dele, mas sim porque tudo o que a gente teve antes, né, tirando o 9 e o 10, foram muito ruins. Então, mesmo com os erros desse episódio que eu vou citar daqui a pouco, ele consegue se manter, acho que sendo o terceiro melhor episódio no momento. Esse episódio teve coisas boas, que foram bem elaboradas, bem desenvolvidas, mas como sempre teve a marca do Eric Wallace, assim, estampada na nossa cara, e a gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash, e aqui neste canal maravilhoso nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra os melhores reviews, explicações, dúvidas e teorias sobre a série do Flash. Para não ter que te encher o saco no meio do vídeo, já clica nesse botãozinho vermelho para se inscrever no canal, deixa seu like no vídeo que isso vai me ajudar muito, e eu tô percebendo que tem umas pessoas que andam assistindo o vídeo que não deixam o like. Gente, por favor, isso daí é muito importante para mim. E para finalizar, não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente, e também siga a Legado Flash em todas as redes sociais dela. Muito obrigado, de verdade. Isso aqui não é o tipo de coisa que eu gosto de comentar num vídeo, mas isso aqui é uma regravação. Porque eu já tinha gravado esse vídeo bem mais cedo, ficou bem grande, aliás. Só que como aconteceu muita coisa nessa quinta-feira, foi um dia muito agitado, e inclusive eu falei tão mal do Eric Wallace que eu acho que ele jogou macumba no meu vídeo, porque não teve como continuar editando aquele material, infelizmente. Então eu preferi ter o trabalho aqui de regravar, o que é bem tranquilo, né? Pra quem trabalha com edição de vídeo, varar à noite editando, delícia. Só que o ponto negativo de eu estar regravando é que vocês não vão me ver chorando, porque eu me emocionei muito no começo do outro vídeo, falando sobre o fim de Flash e tudo mais, deu até pra ver meu olho, né, escorrendo lágrima, e vocês não vão ver isso daí acontecendo agora. Que peninha, né? Mas enfim. Meus queridos, sem mais enrolações, vamos falar sobre esse episódio 12, que foi o penúltimo episódio, intitulado Novo Mundo, parte 3, com o nome de Mudanças, né? Até hoje eu não entendo por que eles estão fazendo questão de colocar Novo Mundo nos nomes. Não faz muito sentido, né? Até porque neste episódio, que mostra o time Flash de 2023 em paralelo com o time Flash de 2049, que aliás é uma correçãozinha importante, aquela história de ter passado 9 meses do episódio 9 pro 10, não foi pra 2024. Eles ainda estão em 2023, tá? Corrigindo uma pequena informação. Como eu tava dizendo, nesse episódio a gente viu que teve um paralelo de 2023 pra 2049, né? Só que foi revelado que o time Flash do futuro não tem lembranças de tudo o que aconteceu em 2023, como se eles nunca tivessem vivido isso. Isso é uma coisa que foi respondida no final do episódio, e se não fosse comentado isso, seria um baita furo de roteiro, porque o próprio time Flash em 2023, nesse episódio, ajudou a Cecil, né, que a gente vai comentar sobre isso mais a fundo, a conseguir transmitir a consciência dela para o corpo do futuro dela. E se em 2049 eles não lembrassem dessa data, que nesse dia acontecia isso, seria um baita furo de roteiro. Aí no final do episódio, o Barry comenta que como a força de aceleração negativa está atacando tudo ao mesmo tempo, é por isso que nada se solidificou ainda. Mas assim que ela concluir todo o plano dela e transformar o Ed no novo avatar e tudo mais, a linha do tempo será mudada e aí pronto, as mudanças vão ser estabelecidas. Praticamente nesse episódio a gente viu que o Ed, ele tomou naquele lugar de tantas formas que a gente não tem nem como descrever. Porque já começa ele descobrindo que a morte dele foi totalmente em vão ao ver que o Flash Reverso estava vivo e voltou várias e várias vezes dentro do Museu do Flash. Depois disso ele acaba conhecendo a filha do Barry, né, a Nora, que comenta tudo o que aconteceu, que imagina que não deve ter sido fácil pra ele. E sim, ele acabou reconhecendo ela, explicou que era uma missão de viagem no tempo. Eu achei que foi muito crucial esse diálogo, gostei bastante da química que eles dois tiveram em cena. E depois disso, ele ainda reencontra com o Barry e depois ele reencontra com a Iris. E praticamente tudo nesse episódio contribui para que ele tenha um ódio gigantesco
pelo Flash. E quem é a pessoa que bota pilha na cabeça dele para isso tudo acontecer? Exatamente a Speed Force negativa. Que eu não entendo porque numa decisão criativa no começo do episódio, o Eric Wallace quis colocar a filha do Barry, só que de cabelo loiro, como se a genética fosse do Ed e não do Barry, para ser a falsa filha dele, mostrando para ele que se ele escolhesse ser o novo avatar da força da aceleração negativa, ele poderia recuperar tudo que foi tomado dele, incluindo uma filha que ele teria com a Iris, o próprio casamento com a Iris e a morte do Barry. E nós vimos que como a Nora estava possuída pela força da aceleração negativa, que é a coisa mais criativa, né, que podia acontecer no roteiro, ela estava tentando convencer o Ed que o culpado de tudo o que aconteceu na vida dele foi o Flash, né, foi o Barry, que por culpa dele o Ed perdeu a chance de ter uma filha com a Iris, perdeu a chance de se casar com a Iris, perdeu a chance de ter um futuro, perdeu praticamente tudo. Tanto que o Barry de 2023 acaba aparecendo em 2049, ele é atacado rapidamente pela Nora, né, possuída pela força da aceleração negativa, só que naquele momento o Ed ainda não tava com essa raiva toda do Barry, ele ainda tava na cabeça que ele era um bom policial, que ele tinha que fazer o certo e tudo mais. E aí nessa hora o Barry leva ele lá pra casa dele, onde a gente descobre muitas coisas, principalmente porque que tinha toda uma realidade falsa criada no nome dele como Malcolm Gilmore. E no caso, o que aconteceu nesse episódio é um pouco parecido, se eu não me engano, com o que aconteceu no episódio 8, que foi aquele episódio que teve o Loop Temporal 2, onde as coisas que mudavam a realidade, na verdade, eram tachyons negativos, instáveis, fazendo com que coisas fossem alteradas na linha do tempo. E como o apartamento do Ed estava impregnado com esses tachyons negativos, é por isso que a habilitação dele mudava de um nome para outro, a foto lá mudava também. E aí a gente vê finalmente uma cena de conflito do Barry com o Ed, porque o Barry tá dizendo que agradece o sacrifício do Ed, e o Ed tá falando assim, olha só, beleza, mas assim, você pegou tudo que era meu, eu me matei, você ficou com a minha vida, você teve uma filha com a Iris, você casou com a minha esposa. Essa parada de que o Barry roubou a vida dele, eu discordo, tá? Tanto que o próprio Ed já sabia pelo Jornal do Futuro da primeira temporada que no futuro o Flash iria se casar com a Iris, isso daí iria acontecer. Então o pessoal que concorda que o Ed tem muita razão pra estar puto com o Barry, eu discordo dessas pessoas nesse critério. Só que nessa discussão tensa que teve, o Barry não tem muito o que falar pra ele, porque o Barry percebe que, velho, eu tô casado com a Iris, tipo, a gente pode te ajudar, a gente não quer que você morra, mas assim, né, não vem fazer merda. E aí o Ed fala, mas eu não preciso ser o avatar da força de aceleração negativa, né? Ele até começa a jogar essa pra cima, tipo, não, eu posso tentar ser um cara legal. Só que aí a própria força de aceleração negativa começa a fazer a cabeça dele, dando a entender que o time Flash quer matar ele, que não acham certo ele ter voltado, que não querem ele, que esqueceram dele e que a presença dele não é mais bem-vinda, né? Praticamente isso. Aí nesse meio tempo a força de aceleração negativa chama o Barry pra lutar na cidade e o Barry fica tipo assim, Ed, por favor, eu sei que você vai fazer a coisa certa, não me decepcione, e ele deixa o Ed sozinho e vai lá enfrentar a filha dele que tá possuída pelo capiroto, né, por assim dizer. Aí nós finalmente temos uma luta de velocidade, né, porque parece que todo mundo esquece que a série do Flash, o ponto alto da série do Flash, é ter cenas de corrida, né? Tem que ter uma no começo, uma no meio e uma no final. E a gente tem sorte se tiver uma cena de corrida bem feita hoje em dia. E eu digo bem feita porque, pra variar, eu não gostei muito dessa cena de corrida. Não em questões de CGI dos raios, tá? Os raios não estavam ruins. Apesar de que eu acho ridículo a força de aceleração negativa possuir uma pessoa e a cor do raio dela ficar azul. No caso, o raio da Nora deveria estar vermelho com roxo, né? Bem parecido com o que aconteceu lá na quinta temporada, quando ela se conectou temporariamente com a força de aceleração negativa. Só que aí, pra variar, essa luta já foi bem mal feita, porque além de ter um boneco 3D mal feito, fazendo acrobacia em câmera lenta, ele fica criando escudinho de raio, ele fica jogando raio na Nora, e pra variar, depois ele toma uma surra da Nora, que ele quebra umas 50 janelas e cai no chão, e ele não sangra, né? Não tem essa questão de efeitos realistas. Aí quando ele tá praticamente prestes a morrer, e que todo mundo pensa que vai chegar alguém importante e relevante para salvar a vida dele. Eu sei que muita gente pensou que o Flash do futuro, né, de 2049, iria aparecer nesse episódio justamente porque antes da Nora ser possuída pela Speed Force negativa, ela manda uma mensagem pro Flash do futuro que não aparece ali no time Flash, justamente porque ele está na torre de vigilância da Liga da Justiça no espaço, idêntica provavelmente ao que a gente já assistiu em Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Só que a dúvida que me bate, quem do Arrowverse inteiro é tão rico pra bancar esse lugar? Comentem aí o que vocês acham. Então, pra variar, o Flash do futuro não podia aparecer no episódio porque ele tava ocupado e ia demorar muito pra ele aparecer. Aí na hora que o Flash tá pra morrer esmagado por um carro, a coisa mais linda, mais sensacional, digna de aplausos e elogios, a criação perfeita do Eric Wallace, a Cecil
a ex-machina, a deusa perfeita desse universo, Cecile, chega pra salvar a vida do protagonista da série. E cara, aí eu vou começar a ter que soltar um desabafo aqui. Esse episódio tinha tudo pra ser nota 9, mas por conta dessa bosta, dessa cena ridícula e mal feita, eu jogo esse episódio pra um 7,5, cara. O Eric Wallace já falou em entrevista que o episódio 1x15 fez ele se apaixonar por The Flash. Só que eu tô começando a achar que é um relacionamento negativo, literalmente falando. Porque tudo que esse cara faz com a série é maltratar as coisas que podiam ser muito melhor organizadas. Essa cena do Flash quase morrendo foi muito parecida também com uma cena lá da terceira temporada, quando ele vai pro futuro. A diferença é que naquela época o showrunner e todo mundo da equipe sabia o que estava fazendo e colocou o Grant para contracenar com ele mesmo. E não é nem questão de orçamento que não deu para aparecer o Flash do futuro, porque o Grant Gustin não vai cobrar mais por interagir com ele mesmo, não faz sentido isso. Em vez deles terem a última oportunidade de colocar finalmente o Flash do futuro de 2049, não, eles colocam a personagem mais bem aceita e mais bem amada pela comunidade de The Flash do mundo inteiro. E o pior de tudo é que tem gente que tem a audácia de falar que a Cecile é mais heroína que o Flash, que ela é uma boa personagem. Ah, pelo amor de Deus, viu? Não dá pra acreditar que o Eric Wallace, no penúltimo episódio da série do Flash, teve a coragem de colocar o Flash pra ser um inútil na luta de velocidade, pra tomar um pau pra própria filha. Tudo bem que ele não podia atacar a filha dele, e ele também não estava com uma velocidade tão grande pra conseguir ativar um Flash Time e ficar mais forte ainda do que a própria Speed Force negativa. Porque pra variar no começo do episódio, a força de aceleração falou que tá fraca, que tá morrendo, que se o Barry morrer e ela deixar de existir, a linha do tempo vai toda pro beleléu, então praticamente assim, ela tava fraca e o Barry tava quase sem velocidade de novo, por assim dizer. Aí a ideia criativa do Eric Wallace é isso, é colocar a Cecile, que nesse episódio todo teve um plot muito importante, né, que foi o quê? Já que o Barry está preso indo para 2049 contra a vontade dele, vamos mandar a consciência da Cecile, que é uma telepata, né, para o corpo dela do futuro. Porque aí a Cecile pode ajudar ele no futuro. Eles realmente não conseguiram pensar em nenhuma outra ideia melhor do que isso. O Eric Wallace, mano, ele é um corno, entendeu? Ele é um desgraçado. Assim, esse aqui é o penúltimo episódio de The Flash e não dá pra acreditar que a gente saiu das 3 primeiras temporadas pra isso, né? Não dá pra acreditar. Só que calma que não acaba por aí, porque depois que a Cecile salva a vida do Flash, ela dá uma de Doutor Estranho, nossa, e ela acaba meio que exorcizando a própria Nora, tirando, numa referência ridícula ao filme do Homem-Aranha do Doutor Estranho, a Speed Force negativa de dentro do corpo da Nora. Então assim, aparentemente, a Cecile, que era pra ser uma mera telepata, consegue ser mais poderosa do que uma força cósmica da natureza. Realmente eu não sei onde é que foi que o Eric Wallace estudou cinema, mas assim, joga o diploma fora, por gentileza. Aí nesse meio tempo, pra melhorar tudo, o Ed foi ver a Iris. Só que não é a Iris de 2023, né? É a Iris de 2049, porque esse episódio todo praticamente se passou em 2049. E aí o Ed chega lá, fala com a Iris, ele diz que não quer assustar ela e tudo mais. A Iris diz que tá feliz em ver ele, que quer ajudar. E o Ed fica tipo, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar, vamos ficar juntos de novo, vamos ter uma filha, vamos recuperar a vida que a gente perdeu. Só que aí a Iris fica tipo, Ed, pisa no freio por gentileza, porque assim, eu sou casada com o Barry, meu marido é o Barry, eu tenho uma vida com o Barry, e é claro que depois disso o Ed fica muito puto, muito revoltado, porque ele perdeu tudo, cara. Ele perdeu todas as razões pra ser uma boa pessoa. E aí o Ed conclui a saída dele dizendo que ela e o Barry vão se arrepender amargamente disso e que ele vai destruir esse amor que eles têm e tudo aquilo que eles amam. E aí no final do episódio a gente vê a cena final lá no laboratório do Ed, onde ele tá olhando a Iris pelo cristal e a força de aceleração negativa dizendo que ele pode retomar tudo aquilo que ele perdeu e que ele pode destruir definitivamente o legado do Flash. Eu sinceramente não sei o que a força de aceleração negativa tem contra mim, eu nunca fiz nada pra ela, né? E aí o cristal finalmente mostra como que o Ed pode finalmente destruir o Flash e mostra lá o Savitar, o Godspeed, o Flash Reverso e o Zoom e aparece o Ed abrindo um portal para puxar cada um deles de uma época do tempo diferente. Só que esses detalhes de cor de armadura, de troca de traje, de mudança de cor de raio, eu vou fazer em outro vídeo porque saiu um trailer do episódio final que eu vou analisar com vocês num outro vídeo. Então esses detalhes mais específicos do que pode acontecer provavelmente, eu vou comentar no próximo vídeo.
Só que antes da gente encerrar algumas notícias, mas antes uma curiosidade. Se vocês forem parar para prestar atenção, no começo do episódio, quando mostra o Star-Labs de 2049, mostra que o manequim atual que tá lá não é o Flash da primeira temporada, é o Flash da 9ª temporada. E depois mostra uma sala dos heróis, onde tá lá 3 trajes, que é o do Átomo, que é o do Flash da primeira temporada, e o da Jesse Quick. E do outro lado também tem o do Barry Allen da Terra 90. E aí isso levanta 2 hipóteses pra gente. Será que o Flash do futuro de 2049 ganhou um traje novo, feito pelo Chester, já que o traje atual que ele usa hoje, de 2023, tá lá parado no manequim? Só que obviamente que a gente não vai poder ver esse traje, né? O Eric Wallace não vai colocar isso daí no último episódio, isso daí é evidente. E outra coisa que é interessante a gente pensar, será que a Jesse Quick tá viva de alguma forma? A gente sabe que ela não é da Terra Prime, isso daí é evidente. E ela não é da Terra 2, porque a Terra 2 é a série da Stargirl. Só que pode ser que ela tenha voltado através de uma outra Terra, porque o traje dela tá lá. Então, ou isso foi um easter egg só pra gente não se esquecer dela, pra dizer que ela sempre vai ser homenageada de alguma forma, ou isso foi uma afirmação de que ela tava viva. E pessoal, antes de encerrar esse vídeo, uma notícia muito triste, né? Para quem estava teorizando, esperando o retorno oficial do Carlos Valdes como Cisco Ramon e da Danielle como Caitlin, muito provavelmente isso aí não vai acontecer mais. Porque foi confirmado que o Carlos Valdes não retorna mais como Cisco Ramon, isso definitivamente não vai acontecer, o Cisco não aparece no último episódio de The Flash. Isso obviamente é culpa do Eric Wallace por não ter conseguido conciliar as agendas, ele preferiu focar em Allegra, Chester e Cecil nos episódios, em vez de trazer o Cisco para um episódio de despedida. Para mim é simplesmente ridículo pensar que no último episódio de The Flash, um dos caras que fazia parte do elenco principal, que nunca deveria ter saído dessa série, que é um personagem 1000 vezes melhor do que 5 que já aparecem em todos os episódios, pra mim me dói saber que esse cara não volta pro fim de Flash. O Cisco faz parte de The Flash, ele carregava muito da essência nas costas, e eu amaldiçoo o dia que trocaram ele pelo Chester, que antigamente era bom e atualmente é horrível. E em relação a Caitlin, eu já digo pra vocês não terem nenhuma esperança, porque se o próprio ator que deu entrevista falando que não imaginaria um final sem o Cisco aparecendo, e a atriz falou quase que a mesma coisa, eu já acho que a Caitlin também não vai retornar, então é pra ninguém criar expectativa pra não se decepcionar, tá ok? Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e que tenham comentado tudo o que foi relevante para esse episódio. Se ficou qualquer dúvida, teoria ou uma explicação, deixa nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.